Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e a nossa aula de hoje vai ser sobre arte gótica, né, que é o último estágio dentro da Idade Média. A gente chama a arte gótica também de arte das catedrais. Depois com as imagens vocês vão entender então porque ela também tem esse nome, né, a arte das catedrais. Então vamos lá. Então, a arte gótica, ela aconteceu entre os séculos XII e XIV. Ela iniciou, então, primeiramente na França e depois ela se espalhou para o restante da Europa. Muitas pessoas acham que a arte gótica tem a ver com as pessoas que a gente fala que tem um estilo gótico, né? Mas não tem nada a ver, tá? O nome gótico vem de godos, que era um dos povos bárbaros germânicos, né, vindos do norte, e que eram conhecidos por serem povos muito guerreiros, né, que invadiam muitas terras. Então, entrando um pouquinho no contexto histórico, a partir do século XII, na França, aconteceram muitas transformações e transformações muito importantes, né? Uma delas foi o crescimento, então, e o desenvolvimento da parte comercial, então, do comércio, né? E com o comércio, então, as cidades foram se urbanizando, né? Então, surgiram os comerciantes que deram origem, então, à burguesia. E também, nesta época, vai começar a despertar para o humanismo, né? Para ver o homem novamente como um ser pensante, né? Um ser que gera conhecimento. E este humanismo vai ser uma característica muito forte no Renascimento. Então, essa parte, a arte gótica, né, é uma parte de transição do gótico para o Renascimento, né, quando eles começam a pensar e despertar para o humanismo, né, para o conhecimento, novamente. Neste momento, então, a igreja vai enfrentar dois grandes problemas. O primeiro é que os cruzados, né, que eram soldados que participavam lá das cruzadas, que a gente falou na aula anterior, eles perderam a batalha e perderam a Terra Santa, né, Jerusalém. O segundo, então, é que os muçulmanos estavam à porta da Europa, né, para possíveis invasões. Então, a conclusão que a igreja chega nesse momento é que seria um momento de fortificar a fé. E como que eles vão fazer isso? Construindo catedrais, né? E essas catedrais, elas vão ser enormes e consideradas verdadeiras joias, né, da Igreja Católica neste momento. Então, elas vão ser muito importantes para a fortificação, né, do cristianismo e da fé católica, né, de um modo geral. É importante também lembrar, então, que na Idade Média, a igreja, né, no caso a igreja católica, porque só existia essa igreja cristã naquele momento, ela tinha todo o poder, né, sobre as pessoas, sobre tudo, né, sobre o pensamento, sobre como as pessoas deveriam agir, como deveriam se vestir, tudo que elas faziam tinha que ter a permissão ou o consentimento, né, da igreja católica, né, da igreja deste momento. E a Idade Média também é conhecida como a Idade das Trevas. E depois, lá no Renascimento, vai ser conhecido como a Idade da Luz, né, o Renascimento. Idade das Trevas por quê? Por que tem esse nome? Inicialmente pensava-se que tinha esse nome porque nas igrejas românicas, por exemplo, as igrejas eram muito escuras, né, porque tinham poucas aberturas de janelas, mas daí em relação à arte gótica, depois vocês vão ver que tem muitas janelas e muita luminosidade. Então, o nome, né, Idade das Trevas, não vem daí, né? Esse nome vem porque houve um apagão, vamos dizer assim, do conhecimento, né? Porque a Igreja Católica ela detinha todo saber, né? Então todo conhecimento, e proibia que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Inclusive eles queimaram, né, vários livros de escritores importantes dessa época, né, de pessoas que buscavam conhecimento. E até hoje, né, muitos desses escritos, desses documentos importantes, desses livros, estão na Biblioteca do Vaticano, né, porque a Igreja
escondeu esse conhecimento, né? Escondeu estes livros das pessoas. E a igreja também, ela assustava, né? Apavorava as pessoas, dizendo que se elas não fizessem o que a igreja dissesse que tinha que fazer, as pessoas iam para o inferno, né? E as pessoas, como não sabiam ler e escrever e não tinham nenhum conhecimento, eles acreditavam, né? E viviam apavorados com essa questão. E as pessoas que não concordavam com a igreja nesse momento, ou que pensavam de uma forma diferente, elas eram perseguidas, né, e torturadas e muitas vezes mortas, inclusive, né, muitas mortes que a gente chama morte na estaca, né, que as pessoas morriam queimadas mesmo em praça pública, né. Então isso acontecia muito ali durante a Idade Média. E é neste momento também da Idade Média que surgem a venda de indulgências. O que seria isso? Então a igreja, você podia pagar, né, os fiéis pagavam para a igreja um certo valor e com esse dinheiro, esse pagamento servia pelo perdão dos teus pecados, né? Outra coisa que a igreja fazia também era vender terrenos no céu. E com esse dinheiro, então, que eles financiavam nessas construções das catedrais. Então, se você não tivesse dinheiro, né, se você fosse pobre, com certeza você não iria para o céu nessa época, né, porque você não teria como pagar. Então, para a gente focar mais na arte, né, na questão artística, a primeira imagem que eu vou trazer para vocês, então, é essa imagem da Abadia de Saint-Denis, né, que fica na França. Por que eu resolvi trazer essa catedral aqui primeiro, né, essa igreja primeiro? Porque, na verdade, ela é uma transição do românico para o gótico. Vocês vão ver elementos românicos e também elementos já prenunciando, então, a arte gótica. É importante, então, vocês prestarem atenção nas características, né, que eu vou falar daqui por diante, porque num trabalho posterior vocês vão ter que saber sobre as semelhanças e as diferenças, né, entre o românico e o gótico. Então, essa abadia aqui de Saint-Denis é, como eu disse, uma transição do românico para o gótico. Então, a gente vai ver ainda essa parte aqui mais quadrada, né, lembrando ainda a arte românica, né, lá os templos românicos. A gente vai ver o arco de volta perfeita, que esse arco é arredondado, também ainda lembrando, né, a arte românica, mas a gente vai ver agora alguns detalhes que foram construídos depois, né, porque as igrejas deste tempo, né, desse período, elas não são construídas em 5, 10 anos, levam mais de 100 anos, né, para serem construídas. Então, não são os mesmos construtores que constroem ela do início até o final, né, vai passando de uma geração para outra. Então, ela começou sendo construída no estilo românico, mas ela terminou sendo construída no estilo gótico. Tá? Então, a gente vai ver os vitrais, que depois vão ver na arte gótica, a rosácea, que é esse vitral aqui do meio, esse vitral circular. Outra característica que também vocês vão ver ali na arte gótica são os 3 portais. Tá? Que, na românica geralmente tem um portal só, né, uma porta de entrada, e na gótica então tem 3 portais. Então a gente vai começar a ver agora pela arquitetura, a arte gótica. Então, as características da arquitetura. Primeiro eu vou elencar todas elas, depois eu vou mostrando, né, com as imagens. Então, os arcos ogivais, né, que é um arco diferente do arco romano, já vou mostrar para vocês. As abóbadas de nervuras, a desmaterialização das paredes, a entrada com 3 portais, que eu já falei ali. A verticalidade, então elas vão ser muito mais altas, né, porque vão dar aquela impressão de estar indo aos céus, né, estar indo tocar os céus. Os vitrais coloridos, as rosáceas, que é um tipo de vitral, e os arcobotantes. Então são essas características aqui da arquitetura. E agora a gente vai ver elas através das imagens.
Então, a primeira coisa em relação a essas características que eu vou mostrar, que é diferente então do românico para o gótico, é que no românico o arco era arredondado, né, que a gente chama de arco de volta perfeita, ou arco romano, também é conhecido assim, que vem lá da arte romana, né? E agora a gente vai ter o arco gótico, que é esse arco com essa ponta aqui no meio, né, que a gente chama de arco de ogiva, porque lembra, né, uma ogiva. Com essa ponta aqui no meio, com essa quebra, que alguns chamam também de arco quebrado, né, ele distribui ainda melhor o peso, né, e com essa distribuição melhor do peso, as igrejas podem ter mais aberturas, então elas vão ter muito mais janelas, as paredes vão ser muito mais finas e as igrejas vão ser muito mais altas, porque esse arco aqui ele distribui muito melhor o peso. E o que acontece é que com a junção desses arcos e o cruzamento desses arcos vai surgir as abóbadas de nervuras, que é essa imagem aqui. Então o cruzamento, né, de vários e vários arcos góticos, né, esses arcos com a ponta de ogiva, porque distribui muito melhor o peso e com isso eles conseguem fazer paredes muito mais finas, né, porque a parede já não serve mais tanto para sustentação. Lá na arte românica as paredes eram bem grossas porque o telhado também era muito pesado e precisava de uma sustentação muito maior, né? E aqui eles vão distribuir então entre esses arcos e as colunas e eles vão conseguir fazer mais aberturas, né? Fazer mais janelas e conseguir alongar, né? Verticalizar as igrejas, então elas vão ser bem altas. Então aqui é são exemplos, né, na prática como funciona a questão dos arcos, né, desse cruzamento dos arcos e dessas abóbadas de nervura que vão surgir então do cruzamento desses arcos. Vai chegar um momento em que eles vão ficar muito doidos, né, com essa inovação dos arcos e da abóbada de nervuras e vão usar isso para tudo que é lado, né? Vão aparecer muitas nervuras então nos tetos das igrejas, né, das catedrais góticas. Outro recurso então que eles passaram a usar é o arco botante, que é esse arco aqui na parte exterior da igreja, né, nas laterais da igreja. Então esse arco que está aqui na imagem também para vocês verem, ele serve também de sustentação, né, para distribuir o peso e sustentar as paredes. Então depois vocês vão ver, né, nas igrejas que existem poucas paredes ou espaço muito grande de paredes, né? As paredes vão ser mais finas e menores, né, o espaço dentro, espaço vago de parede, porque ela vai estar cheia de janelas, né, e cheias de vitrais coloridos. Então agora a gente vai conhecer algumas dessas catedrais góticas, né? Essa aqui é a Catedral de Reims, que fica na França. Então, novamente, ó, os 3 portais, o arco em ponta, né, que é o arco de ogiva, os vitrais, a rosácea, que é esse vitral circular, aqui lembrando uma flor. Então, tudo isso são características da arte gótica. Então, aqui ela vista de frente, Catedral de Reims, e aqui ela vista de lado. E elas são bem mais altas também, né, do que as catedrais, do que as igrejas românicas. Essa imagem aqui à esquerda, então, é um detalhe do pináculo, que é essa parte pontiaguda que fica em cima do tímpano da porta, né, que o tímpano é aquela parte, no caso aqui em ponta de ogiva, mas que fica acima da porta. Esse aqui fica ainda acima do tímpano, que mostra a coroação da Virgem. E aqui a Catedral de Reims, como ela é dentro, né, o interior dessa catedral. Vocês vão ver que ela é muito mais iluminada, né, do que as igrejas românicas. E vocês podem ver a relação da altura com comparando, né, com o tamanho das pessoas. Então as pessoas ficam muito pequenas dentro dessas igrejas, mostrando, né, como o ser humano é insignificante, né, comparando
com a majestade, né, divina. Essa catedral de Colônia, que fica na Alemanha, também muito alta, né? Novamente os portais, os vitrais, o arco em ponta de ogiva, os pináculos, que são essas partes em ponta aqui que vocês estão vendo. Então tudo isso é característica da arte gótica. E aqui ela vista de lado, né? A Catedral de Colônia. É nessa catedral que tem os restos mortais dos 3 reis magos. Então ela é uma catedral que recebia muitos peregrinos também. Aqui a Catedral de Milão, que fica na Itália. Ela é um pouquinho diferente, né, das demais, ela tem muito mais portais, né, de entrada. E em cada partezinha aqui, ó, em cada coluna dessa aqui, em cada torre, tem uma escultura. Então, ela é repleta, né, de esculturas. A Catedral de Notre-Dame de Chartres, que fica também na França, né? Muitos, depois eu até vou mostrar ela, porque é uma das minhas preferidas, a Catedral de Notre-Dame de Paris, né? Quando a gente fala em Catedral de Notre-Dame, todo mundo lembra da Catedral de Notre-Dame de Paris, lá do Corcunda, né, de Notre-Dame. Só que Notre-Dame, em francês, significa Nossa Senhora. Então, tem várias catedrais de Notre-Dame pela França toda, né? Então, essa aqui fica na cidade de Chartres, depois eu vou mostrar a de Paris. Então, elas são parecidas, tá? Mas tem algumas coisas que diferenciam, então, a de Chartres com a de Paris. A de Paris, depois vocês vão ver que ela tem as torres gêmeas, né? Torres iguais. E aqui a de Chartres tem as torres diferentes, né? Uma da outra. E aqui ela vista de lado, né? Notre-Dame de Chartres. E aqui, então, a famosíssima, né? Na minha opinião, uma das igrejas mais bonitas, né, do mundo, que é a Catedral de Notre-Dame de Paris, né, que fica às margens ali do rio Sena. Então, aqui ela vista de frente, os 3 portais, a rosácea, os vitrais, tudo isso, né, característica da arte gótica. E aqui ela vista de lado. Eu particularmente até acho ela mais bonita vista de lado do que de frente. Aqui ela vista de cima. Então isso é algo que eu não comentei ainda, mas as igrejas góticas elas vão seguir na planta, né, de cruz latina. Então isso não muda, né, do românico para o gótico, porque eles seguem o mesmo padrão então de planta. E aqui a Notre-Dame de Paris vista de costas, né, atrás, então, que a gente chama de ábside, essa parte aqui, que é a parte de trás da igreja, essa parte arredondada aqui, cheia de vitrais também, né, coloridos. Como eu falei anteriormente, eu gosto muito da Notre-Dame de Paris. Ano passado, os meus alunos fizeram um trabalho, né, sobre a Notre-Dame de Paris, para uma apresentação, para uma mostra de arte. Então eu estudei, né, como eu preparei eles, eu estudei ela de ponta a ponta, né, para preparar os alunos para fazer essa apresentação. Então, se eu fosse falar só, ficar falando dela, com certeza ia ficar mais de meia hora só falando da Catedral de Notre-Dame de Paris, né? Porque ela tem muitos, muitos detalhes e cada detalhe conta uma história, né? Cada detalhe tem uma curiosidade. Então, um fato curioso que aconteceu, né, com a Notre-Dame de Paris foi o incêndio, né, que aconteceu ano passado, né, no dia 15 de abril. Então, a catedral pegou fogo. E todo mundo ficou abismado, né, porque é uma catedral muito importante, muito conhecida, muito famosa, e da questão dela ter sido... eles exageraram também, né, nas notícias, porque disseram que foi totalmente destruída, que houve muita perda, né, de material, enfim, de obras de arte, né, das esculturas e tal.
Mas, na verdade, a Notre-Dame de Paris ela estava passando por reformas já há alguns meses antes do incêndio acontecer. E eles retiraram muitas coisas lá de dentro, né, por conta desta reforma. Então, obviamente, né, tiveram muitos prejuízos, mas não foi uma perda total, assim, ou quase total, como a mídia informou, né, naquele momento. Também houve muitas fake news, né, acerca desse incêndio. Alguns até disseram que era um ataque terrorista, né, mas depois, pelos laudos técnicos, né, viram que na verdade teve um curto-circuito, né, pegou fogo em um dos elevadores que colocaram ali para a questão da reforma, né, que estava acontecendo. E como o telhado era de madeira, né, ele queimou totalmente. Vou mostrar agora como ela ficou por dentro para vocês terem essa noção de que não foi uma perda total, né? O que queimou foi a parte de madeira, né? Como não tinha como evitar, né? Então vocês vão ver aqui a parte de dentro, como a estrutura em si, né? Não aconteceu nada, né? Só a parte de madeira do telhado mesmo que queimou tudo, né? E como eu disse, muitas esculturas e muitas obras de arte que estavam aqui dentro, eles tinham retirado antes, né, do incêndio acontecer. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escultura, né, quais as características então da escultura gótica. Então ela ainda está fortemente ligada à arquitetura, então ela vai estar sempre presente, né, junto com a arquitetura. Eles vão começar a retomar a questão das esculturas em 3D, né, desvincular, descolar ela da parede, como vocês veem nessa imagem aqui, né, que é a coroação da Virgem. Vocês já veem que ela está bem mais desconexa, né, da parede, embora ela esteja ali presente na questão arquitetônica. E vocês vão ver uma volta à busca pelo realismo, né? Vão parecer mais humanas as esculturas góticas, se a gente tomar como relação, né, como comparação às esculturas românicas. Que as românicas eram mais alongadas, mais simplificadas e meio distorcidas, né? Não parecia uma figura humana de verdade. Aqui não, eles vão voltar essa questão de proporção, né, do corpo para fazer bem certinho e fazer mais realista, né, as esculturas góticas. Aqui vocês vão ver um outro exemplo. Esse aqui é o portal central ali da Notre-Dame de Paris, né, que é a Nossa Senhora com o Menino Jesus e os anjos ao lado dela. Então vocês já vão ver que ela está totalmente desconectada, descolada da parede, embora ela faça parte ainda da arquitetura. Aqui também já vão estar mais descolados da parede. E as catedrais góticas elas vão ser repletíssimas de esculturas em alto relevo, que são essas aqui, que ainda são mais grudadinhas na parede, e essas aqui mais tridimensionais, né, que quando elas já estão mais soltas da parede. A gente consegue ver as 3 dimensões, né, a gente consegue ver a profundidade. Aqui separei mais algumas, então, esculturas para vocês verem. Essa aqui também é da Notre-Dame de Paris, aliás, as duas são. Essa aqui da direita fica acima dessa da esquerda, né, que é sobre o juízo final. Então, está o Cristo ali no trono com os anjos, e abaixo ali está acontecendo, então, a separação, né, do bem e do mal. Então, ali tem, como tinha também lá na arte românica que eu mostrei na aula anterior para vocês, né? O anjo Miguel pesando, fazendo a pesagem das almas, e aqui a parte que vai para o céu e a parte que vai para o inferno, né? Aí tá o diabinho ali, estranho, né? Engraçado, e ele tá olhando para você, né? Então, como quisesse dizer assim, você é o próximo, né? Então, aqui já tá o outro diabinho, ó, fazendo a fila andar, né, mandando a galera ali pro inferno, e o outro aqui já olhando pra gente, né, dizendo que se você não for do jeito que tem que ser, né, não agir de acordo com o que a igreja manda, você vai
para o inferno, né? A próxima pessoa que vem buscar é você. Então é nesse sentido essa escultura aqui. Então essas esculturas aqui se chamam gárgulas, né, que elas ficaram bem famosas com o filme O Corcunda de Notre Dame, que são esses pequenos monstrinhos, né, esses pequenos diabinhos. As gárgulas têm esse nome que vem de garganta, porque as primeiras, né, que foram colocadas nessas igrejas, na verdade elas servem para escoar a água da chuva, né? Então a água vem pelas calhas e depois desce aqui num cano que tem na garganta, né? Por isso o nome gárgulas, e solta, né? Expele a água então para escoar a água, né? Das catedrais. Acredita-se também que eles colocavam essas gárgulas em formato, né, de forma desses diabinhos para assustar os fiéis, para mostrar como se eles estivessem protegidos só dentro da igreja, né? Saindo da igreja os demônios estão à solta, né, para te pegar. Então, nas igrejas góticas, a gente não vai ter muito a presença, assim, uma presença marcante dos afrescos, né, que é a pintura feita direto na parede, até porque a gente não tem grandes áreas de parede, né, porque elas vão ser cobertas, essas áreas, por janelas, né, aberturas, e janelas com vitrais, né, que é esses vidros coloridos, né, com imagens então feitas nesses vidros coloridos. Então todas as janelas das igrejas vão ser feitos esses vitrais, né, serão feitos esses vitrais e sempre contando passagens bíblicas. Então eles vão passar a ilustrar, né, as passagens bíblicas a partir dos vitrais na arte gótica. Então cada espacinho aqui, ó, desses vitrais contam uma passagem bíblica, com o intuito então de catequizar as pessoas, né, já que elas não sabiam ler, então elas viam a imagem e interpretavam, né, as passagens bíblicas. Então aqui para vocês verem em detalhes, né, como cada espaço então conta uma parte, né, das histórias, para vocês verem em detalhes, e tudo isso é feito em vidro colorido. E a rosácea, né, que é esse vitral em forma de flor. Geralmente tem na fachada, né, na parte da frente, na parte central, e tem também nas laterais, tá? Porque tem entradas laterais também nessas igrejas, e cada entrada, né, cada pórtico lateral tem também a sua rosácea. Geralmente a da frente é maior e as dos lados são um pouco menores. Maior, quando digo maior, é porque é grande mesmo, chega a ter 13 metros de diâmetro, então é muito grande. E cada espacinho, ó, cada círculo desse aqui também conta uma passagem bíblica diferente, né? Histórias bíblicas. Aqui vocês conseguem ver em mais detalhe nessa imagem aqui da direita. Ali a Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, né? E daí outras passagens bíblicas em cada um desses círculos coloridos. Então, com essas aberturas, né, que são essas janelas que eles colocam então os vitrais nessas janelas, elas tornam as igrejas muito mais iluminadas, né, muito mais claras do que as igrejas lá da era românica. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a pintura, que não teve assim grande destaque, né? Pelo menos não dentro das igrejas. Então, na pintura, a gente vai ver que eles já estão ensaiando uma busca, né? Estão se esforçando para chegar lá, mas não chegaram, mas estavam se esforçando, né? Essa busca pelo realismo e da profundidade. Vai ser muito comum nessa época, eles vão pintar painéis de madeira, que a gente vai chamar de retábulos. Nessa época ainda não existia a pintura em tela, mas vai ter uma grande evolução, embora ainda não estivesse presente, né, a pintura em tela. Então eles vão fazer painéis de madeira pintados, né, geralmente com histórias bíblicas,
Quando são dois painéis, que daí é preso aqui ó, por uma dobradiça, quando são dois painéis ele chama díptico. E quando são três painéis, que é esse aqui da direita aqui, são três partes, né? Chama tríptico. Esse aqui, o da esquerda, ele é anônimo, né? A gente não sabe quem foi o pintor que fez ele. E esse da direita foi Van Eyck, um artista holandês. Eu fiz questão de trazer o nome dele aqui, porque estima-se que ele foi, junto com o irmão dele, foram os inventores da tinta a óleo. E essa tinta a óleo foi uma grande evolução, tá, para a pintura. Porque antes eles usavam a tinta que a gente chama de têmpera. Como funciona a têmpera, né, que geralmente os afrescos eram feitos com essa técnica. Eles misturam pigmentos naturais ou de detritos que eles conseguem, né, coloridos, eles misturam com clara de ovo, às vezes até com a gema. E essa clara de ovo, né, ela funciona como uma cola, né, então ela fixa o pigmento na parede. Depois eles vão usar, para essa mistura, ao invés da clara de ovo, eles vão usar a cera de abelha, que também vai funcionar como uma cola. E os irmãos Van Eyck aqui, eles vêm com uma técnica diferente, onde em vez de misturar clara de ovo ou cera de abelha, eles vão trazer o óleo de linhaça, né, para misturar então com esses pigmentos. Daí que vai surgir então a tinta a óleo. Por que é uma grande evolução a tinta a óleo? Porque a têmpera que era usada antes, ela seca muito rápido. Então você não consegue fazer grandes mudanças, né, na pintura, porque ela seca muito rápido. E a tinta a óleo ela demora às vezes semanas para secar, então você consegue retocar, refazer, pintar por cima de uma outra forma, né? Isso tudo você consegue porque ela demora muito mais tempo para secar. E isso, com isso eles conseguem fazer muito mais detalhes e fazer uma pintura mais realista. Embora ainda esteja, né, longe do que vai ser depois o Renascimento. Aqui, um dos grandes pintores dessa época vai ser o Giotto, que é um pintor italiano. Então ele vai começar a fazer um grande esforço para atingir o realismo e a profundidade, né? Ele ainda não conseguiu, mas ele se esforçou bastante. Aqui eu trouxe então uma obra do Giotto. Na Itália, as igrejas vão ter menos vitrais e vão ter mais espaços de parede. Então lá ainda em algumas igrejas vão ter afrescos, né, porque elas têm mais espaço nas paredes. Então aqui ó, a descida da cruz, né, quando eles tiram Jesus da cruz. E aqui a gente consegue ver que ele está tentando, né, fazer dois planos, né? O segundo plano lá atrás com a árvore e os anjos, aí tem uma divisão aqui que é tipo uma rocha e aqui as pessoas em primeiro plano. Ainda continua a questão da auréola, tá, nas pessoas, porque ainda é a Idade Média. Vocês vão ver que só as pessoas consideradas sagradas que têm auréola, né? As pessoas comuns não têm. Mas se a gente comparar ó, aqui ó, com a arte românica, que a gente viu na aula anterior, elas já são bem diferentes, né? O Giotto, que ele conseguiu um realismo muito maior, ainda que esteja longe, né, do realismo que vão conseguir lá no Renascimento, mas ainda é muito mais realista do que as pinturas românicas, né? Se a gente comparar aqui, olhando uma ao lado da outra. Então eles vão começar a trabalhar mais a questão da luz e sombra, né, desse degradê. Então para dar essa impressão de volume, a proporção já vai estar bem mais correta, né, do que tinha lá na arte românica. Mais ainda, como eu disse, está longe, né, do que vai ser o Renascimento. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele quis fazer, o nome dessa obra é a Adoração dos Reis Magos, né, quando eles levam os presentes lá para o menino Jesus que tinha nascido.
Aqui, se vocês forem reparar, ele quer fazer tipo um telhado, né? Uma construção. Mas a gente só pode imaginar que é um telhado nessa parte aqui, ó. Porque o restante aqui parece muito mais uma mesa, né, do que um telhado. E observem o camelo aqui, ó. Isso é para ser um camelo, mas se for pensar, né, lembrar de um camelo, a cabeça aqui não tem muito a ver com camelo não, né? Então é o que ele imaginou que seria um camelo. Acho que ele nunca tinha visto um camelo de verdade, né? Não conhecia um camelo para fazer ele de forma realista. Porém, como eu disse, já é muito mais realista, né, do que a arte românica. Então eles vão começar a se preocupar, né, com essa questão do realismo, de os personagens parecerem pessoas de verdade, né, não parecerem só representações. Então, com essas imagens da pintura, a gente encerra a aula de hoje, né, sobre arte gótica. Espero que eu tenha conseguido, né, nesta aula, fazer com que vocês percebam, né, as diferenças e as semelhanças, né, entre a arte românica e a arte gótica. E a gente encerra assim também esse período da Idade Média, para a gente entrar então no próximo conteúdo, que é o Renascimento, né, que vai ter uma grande mudança, né, no Renascimento em relação à arte propriamente dita, né. Então por hoje é só, até a próxima. Tchau!